Senhor a todos. Vamos fazer a leitura de um texto, o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, o versículo é o de número 40. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 40. Enquanto você identifica o texto, dizer da minha alegria e gratidão a Deus por estar aqui com vocês outra vez, dizer que eu não vim para pregar, eu vim para cultuar. Eu estou aqui no estado pregando há alguns dias e me enviaram umas datas erradas, mas é com propósito. E aí eu disse, eu vou cultuar, não vou ficar no hotel não. Chegou aqui essa surpresa. Obrigado, pastor Fábio, sempre pelo carinho, receptividade, amabilidade. Todos que estão à minha retaguarda, obreiros, todos quanto vieram, Deus abençoe de uma forma toda especial. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 40. E ele tomou na mão o seu cajado e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as colocou em um alforje de pastor que ele tinha em uma bolsa, e a sua funda estava na sua mão. E ele se aproximou do filisteu, e você diz amém. Podem tomar os vossos assentos. Meu amigo do teclado, puder, me ajuda. O capítulo de número 17 nos relata uma história tanto quanto conhecida, que foi a peleja entre o povo de Israel contra os filisteus, diretamente Davi contra Golias. Naqueles dias, para que não houvesse grande matança, cada nação escolhia o seu melhor guerreiro para representá-la. Este guerreiro vencendo, toda a nação vencia. E representando os filisteus nesta peleja, fora escolhido Golias, gigante, 3 metros de altura, 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé, carregava uma armadura que pesava aproximadamente 154 quilos, tendo em vista que um soldado comum naqueles dias carregava 27 quilos, então Golias tinha força de um pouco mais de 6 soldados juntos. E na tua frente ia um escudeiro, representando o povo de Israel, Davi. E o texto que nós lemos, ele nos descreve as armas ou ferramentas que Davi escolheu, pastor Francisco, para esta peleja. Davi escolheu cajado, funda, alforje e 5 pedras tiradas do ribeiro. Essas armas ou ferramentas que Davi escolheu não eram ferramentas ou armas ideais para aquele momento, para aquele contexto, e ainda mais contra quem ele lutaria. As armas ou ferramentas ideais seriam espada, lança, escudo, menos essas que Davi escolheu para a peleja. Pois essas ferramentas não eram ferramentas de guerra, essas ferramentas eram ferramentas de pastor de ovelhas. A saber, Davi foi pastor de ovelhas. O cajado servia para pelo menos 3 coisas. Primeiro, para quando a ovelha caísse no precipício, onde o braço do pastor não alcançava, ele se utilizava do cajado por ter uma das suas pontas curvadas para pescar a ovelha do lugar aonde ela caíra. Segundo, cajado servia para corrigir ovelha. E terceiro, cajado servia para defender ovelha. Quando vinha um predador, o pastor utilizava do cajado como que uma lança e defendia a sua ovelha, ou defendia o seu rebanho, assim como pedra e funda eram ferramentas para defender o seu rebanho a longa distância. O pastor colocava a pedra na funda, girava e atirava a fim de defender o seu rebanho. E essas ferramentas Davi tinha muita habilidade. Davi era perito em rodar funda e lançar pedra.
pedra. E essas habilidades foram desenvolvidas no período que ninguém viu, no período que ninguém presenciou, a saber, a profissão de ovelhas naqueles dias era uma profissão muito solitária. Pastores de ovelhas andavam atravessando desertos em busca de oásis e de pastos verdejantes. E é neste período que Davi estava sozinho, sem ninguém ao seu lado, sem ele saber. Ele estava dentro de um processo de Deus, desenvolvendo habilidades, e tais habilidades mais tarde ele usaria, e através dessas habilidades Deus mudaria a sua vida, Deus mudaria a sua história, porque Deus faz assim. Ele nos prepara no secreto para nos honrar em público. Neste período que Davi esteve só, ele registra, ou está registrado que ele teve alguns desafios. Está registrado que um dia veio o leão pegou a ovelha pela boca, Davi foi para cima do leão, feriu, matou e livrou a ovelha da boca do leão. Está registrado que um dia veio o urso agarrou a ovelha, Davi foi para cima do urso, feriu, matou e livrou a ovelha da garra do urso. Se aparecesse leão e urso aqui, ninguém ousaria enfrentá-los, porque nós temos a consciência que ambos são mais fortes do que nós, e se ousarmos encará-los, é a mesma coisa de assinar um atestado de óbito vivo. Mas talvez movido pelo calor do momento, Davi não mediu a consequência. A psicologia diz que no calor do momento somos capazes de tomar atitudes e decisões que em outros momentos jamais tomaríamos. Então, movido talvez pelo calor do momento, Davi foi para cima do leão, Davi foi para cima do urso, e não é que deu certo. Feriu, matou o leão, feriu e matou o urso. E isto me faz lembrar de uma frase que diz assim: eu não sabia o quanto eu era forte, até a única opção era ser forte. Davi não sabia que tinha capacidade de matar leão até o dia que leão apareceu. Davi não sabia que tinha capacidade de matar urso até o dia que o urso apareceu. Então leão e urso não vieram para matar Davi, leão e urso vieram para revelar a capacidade que ele tinha, que ele não sabia de si mesmo, porque são os desafios que revelam a nossa capacidade. Só que tudo isso fazia parte de um processo de Deus. Porque antes de Davi enfrentar Golias, primeiro ele enfrentou leão e urso. E guarde isso que eu vou lhe dizer. A luta mais difícil de Davi, apesar de todas as características que já descrevi dele histórica, a luta mais difícil de Davi não foi contra Golias. Contra Golias foi a luta que lhe deu fama e visibilidade. A luta mais difícil de Davi foi contra leão e foi contra urso. Leão pesa aproximadamente 250 quilos, quando ataca atinge uma velocidade de 84 quilômetros por hora. O rugido de um leão pode ser ouvido por um ser humano a distância de 7 quilômetros, e para o outro leão a distância um pouco mais de 30 quilômetros. A força de um leão é comparado à força de 60 homens juntos. A força de um urso é comparado à força de 46 homens juntos. Então a luta mais difícil de Davi não foi contra Golias, mas sim contra leão e urso. Mas o contexto foi diferente. Contra Golias, rodeado de uma multidão. Contra leão e urso, ele estava sozinho. Porque os maiores desafios da nossa vida não são assistidos por todos. Os maiores desafios da nossa vida é no secreto. É quando ninguém vê, quando ninguém ouve, quando ninguém presencia. Então quem vai ver Davi mais tarde vencendo Golias não tinha ideia, ou não imaginava o que ele já tinha enfrentado para estar aonde ele estava. Porque quem te vê vencendo hoje, conquistando hoje, abençoado hoje, não tem ideia do que você já enfrentou, do que você já teve que lidar para estar aonde você está. Repito, a luta mais difícil de Davi não foi contra Golias, mas contra Golias ele estava rodeado de uma multidão a qual ninguém acreditava na probabilidade da sua vitória, e se manifestaram dizendo que ele ia perder, morrer e tombar na guerra. E contra leão e urso ele estava sozinho. E cá para nós, às vezes parece que é muito mais fácil ter que lidar com leão e urso sozinho, sem ninguém para dar opinião nem a favor e nem contra, do que ter que lidar com Golias rodeado de pessoas, e quem está na tua volta está dizendo:
dizendo: você não vai conseguir, você não vai vencer, você não vai romper, não vai dar certo, vai morrer, vai tombar, vai fracassar, vai frustrar, vai falir, vai dar errado. Mas Leão e Urso revelou para Davi uma coisa, qual? Que a presença de Deus era suficiente, independente da opinião de pessoas, até porque ninguém tem o dever de acreditar na promessa de Deus na tua vida, mas é tua obrigação não deixar de acreditar pelo fato de outros não acreditarem. Deixa eu liberar uma palavra para a tua vida para 2026. Quem precisa acreditar é você. Quem precisa crer é você. Quem precisa ter fé é você. Quem precisa ter coragem é você. Quem precisa ter atitude é você. Quem precisa decidir é você. Quem precisa avançar é você. Independente se tem apoio, independente se tem like, independente se tem seguidor, independente se tem curtida, quem precisa acreditar no que Deus tem para a tua vida é exclusivamente você. Há uma graça de Deus nessa casa. Davi chegou no 41º dia no vale de Elá, e o cenário era esse: Golias gritando, insultando. E o interessante é que Davi não foi para lutar, Davi não foi para guerrear, Davi não foi para pelejar, Davi foi para entregar marmita. Davi foi o iFood naquele dia. Só que quando Davi chegou, ele viu um alvoroço, ele vê Golias gritando, insultando, e ele para e olha e diz: quem é este incircunciso, o que não tem aliança com o Deus de Israel para desafiar? Ele está pensando que é quem? Para desafiar o nosso Deus. Alguém vai dizer: ele é Golias, ele quer um homem para pelejar. E Davi também não chega dizendo: vou lutar. Davi primeiro pergunta: qual é a recompensa? Porque se a guerra não tivesse recompensa, Davi não teria lutado, porque não vale a pena entrar em guerra que não é nossa, para não ganhar nada. Chacoalha 2 vasos e diga: quieto teu faixa, não entra em guerra que não é tua. Porque às vezes a gente entra em guerra dos outros, e além da gente não ganhar nada, a gente arruma problema e dor de cabeça para a nossa vida. Aí Davi é informado de 3 recompensas. Primeiro, casarás com a filha do rei. Segundo, estará livre de impostos. Terceiro, o rei enriquecerá com as suas riquezas. Davi diz: estou dentro, coloca o meu nome na lista. Só que olha a informação da primeira recompensa: casarás com a filha do rei. Parece que uma peça de um quebra-cabeça se encaixa, porque no capítulo anterior, do número 16, Deus fez a promessa para Davi: qual? Tu serás rei de Israel. Loucura, não tem como, não existe, impossível. Por quê? Porque como é que vai ser rei se não é filho de rei? Como é que vai ser rei se não é da linhagem real? Como é que vai ser rei se não tem sangue real? Até que apareceu Golias. E por trás do Golias vem a recompensa. Aquele que lutar e vencer, casa com a filha do rei. Casando com a filha do rei, estaria inserido na linhagem real. Então Golias não se levantou para matar Davi. Golias se levantou para inserir, conectar Davi no lugar da promessa. Eu não corro atrás de problema, mas todo problema que Deus permite vir até mim é porque Ele quer me promover, é porque Ele quer me fazer subir de nível. Então 2026 não foge da raia, não foge da guerra, não foge de luta, porque são elas que vai te promover. Davi disse: vou lutar. Quando Davi disse: vou lutar, todos sem exceção, não teve um. Olharam para Davi e disse: vai morrer, vai tombar,
você é novo, você é moço, esse negócio não é para você. Davi, você não é do exército, você não tem habilidade com espada, você não tem habilidade com lança, você não tem habilidade com escudo, você não entende da arte da guerra. É verdade, eles estavam falando com razão, porque teoricamente falando, Davi não era o mais preparado, Davi não era o mais qualificado, Davi não era o mais forte para aquele momento. Mas Davi era alguém que estava debaixo do propósito de Deus. E Davi é alguém que não passou na escola do homem. Todos que estavam no vale foram preparados para aquele momento, foram treinados para aquele momento, estudaram para aquele momento, se habilitaram para aquele momento. Tinha gente melhor do que Davi, mais preparado do que Davi, mas Davi é alguém que não passou na escola do homem. Davi foi alguém que passou na escola de Deus. E na escola de Deus é diferente. Na escola do homem se aprende na teórica e depois põe em prática. Na escola de Deus não. Você é experimentado e treinado na prática. Me mostra Davi treinando para matar leão. Leão apareceu, ele foi para cima. Me mostra Davi treinando para matar urso. Urso apareceu, ele foi para cima. E não tente entender quem passou pela escola de Deus. Não tente compreender quem passou pela escola de Deus. Porque quem passou pela escola de Deus, ele tem coragem que ninguém tem. Ele vê o que ninguém vê. Ele ouve o que ninguém ouve. Ele sente o que ninguém sente. Quem passou pela escola de Deus não tem medo de prova, não tem medo de desafio, não tem medo de dificuldade. Quem passou pela escola de Deus, quando todo mundo está voltando, ele está indo. Quando todo mundo está fechando, ele está abrindo. Quando todo mundo está dando errado, ele dá certo. Quem passou pela escola de Deus, aonde ele chega alinha, aonde ele chega acontece, aonde ele chega resolve, aonde ele chega algo muda. Porque quem passou pela escola de Deus, ele anda debaixo da dependência de Deus, e ele sabe que aonde ele chega, ele não chega sozinho, Deus chega junto. Aonde ele põe o pé, Deus põe o pé. Aonde ele põe a mão, Deus põe a mão. Não tente entender quem passou pela escola de Deus. Quem passou pela escola de Deus, ele é taxado como louco, como maluco. Parafusa mais, parafusa menos, mas coloca na mão dele para ver se não flui. Coloca na mão dele para ver se não cresce. Coloca na mão dele para ver se não acontece. Não. Quem passou pela escola de Deus não está preocupado com a aprovação, com palavrinha de apoio, de motivação. Não. Quem passou pela escola de Deus, ele não está preocupado se vão acreditar, se vão apostar, se vão apoiar. Não! Quem passou pela escola de Deus, ele só precisa da presença do Eterno. Epa, essa geração está preocupado com like, está preocupado com seguidor e está deixando a presença de lado. Mas quem anda debaixo da presença, ele é diferente. Ele anda debaixo da dependência. É na cancha remas. Há um renovo de Deus nessa casa. Há um mover de Deus nesse ambiente aqui. É um mistério de Deus que Ele quer envolver vasos e pessoas nessa casa. Você pode por pelo menos 30 segundos abrir a tua boca e encher essa casa de glória, de glória, de glória. Deus já começou a tomar os vasos no altar aqui, ó. Deus já começou a tomar os vasos da marcha aqui. É uma noite de renovo de Deus. Ai. Davi não para explicar, Davi não para dar satisfação, porque quem passa pela escola de Deus, ele já entendeu que não dá para explicar para quem não está no mesmo nível, porque a pior coisa é tentar explicar para quem não está a fim de entender, é tentar empurrar quem não está a fim de andar. Eu vou repetir, quem precisa acreditar é você, quem precisa ter fé é você, quem precisa decidir é você.
Parece que eu vejo Davi dizendo: tem que falar com quem para lutar? Eu tenho que falar com quem para descer no vale? Você pode me ajudar? Não. Você pode me inserir? Então fique quieto. Lá vai para 2026 e para a tua vida toda. Para de perder tempo com pessoas que não vai te levar a lugar nenhum. Não ande com pessoas que não agregam no propósito de Deus, que não soma na promessa, que não vai te validar naquilo que Deus tem para a tua vida. Se for preciso, anda sozinho. Se for preciso, anda sozinho. Viaja sozinho, caminha sozinho, empreende sozinho. Mas se for para ter alguém, que seja alinhado. Se não for, vai sozinho. Porque quando você tem a mão de Deus nas tuas costas, você não precisa de muitas pessoas. Você só precisa de pessoas alinhadas naquilo que Deus tem para a tua vida. E se tem uma coisa que de 2025 para cá, o que eu fiz é selecionar quem vai andar comigo. Até para indicar é poucos. Até para colocar nas agendas é poucos. Não dá para ficar andando com muita gente. Porra, não, mas deixa para lá. Vai, Davi! Davi é levado até a presença do rei Saul. O rei olhou para ele e disse: o que é? Quer lutar. A maior autoridade de Israel, independente, a maior autoridade espiritual de Israel, olhou para Davi e disse: vai morrer. Prepara, porque às vezes você vai ter que ouvir palavras, coisas de pessoas que você menos esperava. Às vezes você vai ter que engolir seco palavras de pessoas que você esperava uma palavra de apoio. Só que quem passa pela escola de Deus, ele é diferente. Não, quem passa pela escola de Deus, ele não desanima por causa da palavra pela falta de apoio, mas também ele não se exalta pelas vitórias. Ele é diferente, ele é equilibrado. Chacoalha dois ares e diga: aprenda a ser equilibrado. Diga: palavras negativas não podem te parar, mas palavras positivas não podem também te trazer soberba. Aprenda a ser equilibrado. Ô rei, o senhor não crê? É? Então posso contar 3 testemunhos antes de descer para o vale para lutar? Pode, Davi. O primeiro testemunho é esse: estava eu apacentando as ovelhas de meu pai no campo, veio o leão pegou a ovelha pela boca, acha que eu corri nada, temi nada, fui para cima do leão, feri, matei, livrei a ovelha da boca do leão. E aí, Davi, alguém viu? Ninguém viu, então ninguém vai acreditar. Ei, eu tenho um segundo testemunho. Estava eu apacentando as ovelhas de meu pai no campo, veio o urso agarrou a ovelha, fui para cima do urso, feri, matei, livrei a ovelha da garra do urso, Deus me deu livramento. E aí, Davi, alguém viu? Ninguém viu, então ninguém vai acreditar. Porque tem testemunho que se a gente contar, tem gente que vai dizer: tá vendo? Mentira. Isso daí é obra do engano. E se eu te disser que nem tudo que Deus faz na tua vida é para ser contado, é para ser testemunhado, é para ser compartilhado, é para ser postado, é para ser divulgado? Pastor, se Deus não fez para o nome dele ser glorificado, quando eu conto, por qual razão Deus fez? Única. Para quando chegar os dias maus, você olhar para trás e dizer: Deus já me livrou de coisa pior, Ele vai me livrar dessa. Deus já fez coisas maiores, Deus também vai fazer agora. Levanta a mão. Você vai parar por quê? Está desanimado por quê? Vai desviar por quê? Olha quantas coisas Deus já fez na tua vida. Olha quantas coisas Deus já fez na tua casa. Olha quantas coisas Deus já fez no teu... Não era para você estar vivo, não era para você estar de pé, não era para você estar aqui, mas Deus foi, operou, interviu, curou. Então, pelo amor de Deus, levante a cabeça e vai adiante. Ei, eu tenho um terceiro testemunho para contar para Vossa Excelência. Posso contar? Pode, Davi. O terceiro testemunho é esse, rei. O que eu fiz com o leão, o que eu fiz com o urso, o senhor não viu e também não acreditou. Só que o terceiro testemunho que eu vou contar ainda não aconteceu, ainda não é consumado, mas teus olhos verão. Davi, que testemunho é esse? Assim como eu fiz com leão e urso,
eu vou fazer contra esse gigante filisteu, e o nome do Senhor será glorificado. Porque quem anda debaixo da dependência de Deus, ele até nisso ele é diferente. Enquanto todo mundo está desesperado, está dizendo: Deus, obrigado pela vitória. Não, enquanto todo mundo não está arrancando o cabelo, ele está dizendo: Deus, obrigado pelo milagre. Aí você fala: não, mas não aconteceu. Olha como está o reboliço, olha como está a guerra, a prova. É só uma questão de tempo para Deus fazer. É só uma questão de tempo para Deus alinhar. Eu sei que janeiro profético projetando é para prova de projetar, é para profetizar. Mas eu estou pregando para quem hoje vai subir de nível. Eu sei que você veio para profetizar, mas hoje você vai agradecer a Deus, não por aquilo que já aconteceu, não por aquilo que você recebeu, mas por aquilo que vai acontecer. Porque quando eu agradeço antes de receber, eu estou dizendo: Satanás, não inventa, não seja usado, não adianta você colocar a mão, não adianta você se levantar. Aquele a qual eu sirvo vai trazer na minha mão aquilo que é meu. Bate na mão de dois olhos e diga: tem coragem para agradecer? Tem coragem para agradecer a salvação na tua casa? Porque até 2025 você profetizou a salvação, mas eu estou pregando para quem veio aqui no nível superior. Eu vou agradecer, porque Deus já salvou em 2020. Não sei você, mas eu entrei esse ano com grande expectativa. Eu não sei você, mas eu entrei esse ano determinado. Vai acontecer e a promessa vai se cumprir. É bom quando os vasos estão ligados e falam em línguas na igreja. Davi, você vai lutar? Vou. Então vamos fazer o seguinte: eu vou emprestar a minha armadura, eu vou emprestar o meu capacete. Está aqui, coloca, veste, põe. Davi, está aqui o meu capacete. Só que se você já tinha alguma guerra medieval, não preciso tanto explorar a história para te dizer que a armadura dos reis, o capacete dos reis, era diferente dos demais soldados. E com a roupa de rei, com o capacete de rei, todo mundo ia pensar que quem estava no vale não era Davi. Todo mundo ia pensar que quem estava no vale era o rei. O rei está dizendo: se ele vencer, todo mundo vai pensar que eu venci. Se dá certo, a glória é minha. Se der certo, o louvor é meu. Aí Jeová diz: não dá certo. Eu não divido a minha glória com ninguém. Não dá certo. Não, arranca isso, Davi. Tira isso, Davi. Eu vi o que você não viu. Aí Davi vai lá: ei, é boa, é forte, é poderosa, mas não dá para mim. Eu vou pegar a minha ferramenta. Não é boa que nem a tua, mas Deus já me deu tanto livramento. Não é forte que nem a tua, mas Deus já me fez escapar de tantas coisas. Porque quando Deus quer me honrar, não preciso de nada de ninguém. Eu não preciso pregar que nem outro prega, eu não preciso cantar que nem outro canta, eu não preciso orar que nem outro ora, eu não preciso copiar. Vai do teu jeito, que do teu jeito dá certo, porque foi do teu jeito que você chegou até aqui. Ei, estou devolvendo a tua ferramenta. O que você vai fazer, Davi? Vou pegar a minha. Aí Davi se retirou, pastor Fábio. Pegou o cajado de pastor, que loucura. Alforje, uma bolsa, funda. Aí no fundo do vale de Elá,
havia um ribeiro. Davi foi até o ribeiro, pegou 5 pedras lisas. Por que pedras lisas? Porque quanto mais lisa fosse a pedra, mais aerodinâmica tinha ao rodar fundo e lançar pedra. Quanto mais lisa fosse a pedra, mais senso de direção tinha. E por que Davi pegou 5? Porque Golias tinha 4 irmãos. Uma pedrada era para Golias, e as outras 4, se alguém ousasse descer. Davi desceu para o vale para lutar. Se tivesse banco de apostas, se fosse o UFC, ninguém apostou em Davi, todo mundo apostou em Golias. Porque ninguém aposta no fraco, ninguém aposta no pequeno, ninguém aposta no desconhecido, ninguém aposta no anônimo, ninguém aposta. É só você ver culto que tem famoso, às vezes o cara não está pregando nada, mas está dando um monte de glória. Culto que tem famoso que está cantando, tá vazio, mas o povo tá, mas deixa para lá. Porque ninguém quer ajudar um anônimo. Não. Ninguém quer apoiar o que não tem nome, mas está carregando a presença. Mas Deus também não está preocupado. E quem está debaixo da dependência dele, ele não vem para impressionar, porque ele sabe, tem convicção que Deus vai agir, vai surpreender, vai mover. Ai. Epa. Aí vai Davi. Banco de apostas, Davi? Não, ninguém apostou. Ninguém colocou R$1, meu pastor. Ninguém colocou dólar. Não, eu nada. Todo mundo em Golias. Parece que eu vejo Deus dizendo: Davi, na terra não tem ninguém que apoie, na terra não tem ninguém que acredita, mas fica tranquilo, eu estou contigo nesse vale. Eu estou contigo nesse vale. Golias olhou para Davi e se ofendeu. Golias ficou ofendidinho. Porque todos que vieram lutar para ele vieram preparados, cheios de capacete, armadura, a melhor, a mais forjada, a mais preparada. Aí chega alguém com pau, com pedra. Golias ficou ofendido. Você está pensando que eu sou quem? Você está me ofendendo desse jeito. Ele ficou irado. Davi deixou Golias irado, sem falar nada. Não, porque quem carrega Deus, aonde ele chega, o inimigo fica irado quando ele chega. Não. Quem carrega Deus, aonde ele chega, ele deixa o diabo endemoniado. Deixa. É por isso que tem gente que não te suporta quando você chega, porque o que você carrega incomoda. É por isso que tem gente que fica incomodado quando você chega. É porque aquilo que você carrega o incomoda. E está lá Davi, firme, postura firme, cabeça erguida. Aí Golias olhou para ele e disse: tu tá pensando que eu sou quem? Um cão, para vir a mim com pedra e pau? Aí Golias irado. Quando Golias ficou irado com isso, aí ele perdeu o juízo. Está escrito que depois de Golias verbalizar essas palavras, ele olhou para Davi e disse: eu te amaldiçoo em nome dos meus deuses. Vou repetir. Depois dele ficar ofendido, ele vai falar o que ele não devia. Eu te amaldiçoo em nome dos meus deuses. Agora calma aí. A guerra deixa apenas de ser física e agora se tornou espiritual. Sabe por quê? Porque quem carrega Deus, ele não luta no nível físico, ele eleva o nível. Vou repetir. Quem anda debaixo da presença de Deus, alguém taxa ele até como fanático. Tudo é Deus, tudo é Senhor, tudo ele vai orar para o papai, tudo ele vai falar com o Todo-Poderoso. Porque quem anda debaixo da dependência, ele sabe que a tua força é pequena, ele sabe que a tua habilidade pode
Você já viu a águia? A águia na terra é fraca, mas ela vem, eleva o nível para o alto, aí ninguém suporta. Aí ninguém aguenta. Aí Davi subiu o nível da conversa. Ah, é? Tu vens a mim em nome dos teus deuses, eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. Chacoalha esse vaso e diga: 2026 sobe o nível da guerra. 2026 sobe o nível da peleja. 2026 não é a tua mão que vai resolver, não é o teu braço que vai resolver, não é a tua arma que vai resolver. Sobe o nível. Sobe o nível. A minha conversa é assim: é Deus. É Deus. Tu vens a mim como espada, tu vens a mim com lança, tu vens a mim como escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. Os teus deuses é o Deus do teu exército, mas quem eu acabei de invocar é Deus do meu, é o Deus do teu, é Deus de todos. Parece que eu vejo Davi provocando Deus, mente de pregador, tá? Parece que eu vejo Davi dizendo: Senhor, o Senhor está vendo aí, né? Está falando de mim? Não, está falando de ti. Parece que eu vejo Davi dizendo: Senhor, o Senhor está vendo aí, né? Se eu morrer, tu vai ser envergonhado. Se eu morrer, o Senhor perde o título de campeão dos campeões e vencedor dos vencedores. O Senhor está vendo aí, né? Senhor, se o Senhor não agir, eu morro. Eu cheguei aqui no teu nome e eu vou continuar no teu nome. Senhor, o Senhor sabe que a única estratégia que eu tenho nessa guerra é rodar fundo e lançar pedra. Eu sou perito, eu tenho habilidade. Os peritos naquele dia não erravam fio de cabelo. Mas Davi não foi naquele dia acreditando, confiando na tua habilidade. Parece que eu vejo Davi dizendo: Senhor, o Senhor está vendo aí, pode errar. Eu posso falhar, eu posso errar o alvo, eu posso errar. Então o Senhor vai comigo. Eu vou rodar a fundo e lançar pedra. Vai comigo. Roda comigo, solta comigo. Senhor, o Senhor sabe que rodar fundo e lançar pedra tem dois riscos. Qual? Primeiro, da pedra escapar e ir para cima. Segundo, da pedra escapar e ir para baixo. Senhor, só deixa eu perguntar antes de soltar. Senhor, e se a pedra escapar e ir para cima? Fica tranquilo, Davi. Se a pedra escapar e ir para cima, eu faço ela descer e acertar o gigante. Senhor, só me tira mais uma dúvida. E se a pedra escapar e ir para baixo? Fica tranquilo. Se a pedra escapar e ir para baixo, eu faço ela subir e acertar o gigante. Senhor, então eu vou rodar fundo e lançar pedra. Sim, força e direção. Hoje quem vai dar sou eu. Força e direção, quem vai dar sou. Deus te trouxe nesse janeiro para te dizer: roda funda, lança pedra, roda funda, lança pedra, roda funda, lança pedra, porque os demais eu faço. O livramento quem dá sou eu, o milagre quem faz sou eu. Ainda acredito nos mistérios, que enquanto eu estou adorando a Deus aqui, Deus entra em lugares aonde eu não tenho acesso. Eu estava em Portugal mês passado, e eu estava na casa de um pastor amigo que morava em Ribeirão, se mudou para Portugal. E quando eu cheguei na casa dele, já vínhamos falando, ele falou que a esposa tinha feito uma cirurgia na cabeça, retirado um tumor, e depois disso deu um problema nos pulmões. E desde quando eu cheguei, a saturação não subia. Baixa. Estava respirando com auxílio do oxigênio. E ele dizia: vai lá orar pela pastora Giz. Eu dizia assim: amanhã eu vou. Eu dizia a Deus: eu vou. Aí Deus dizia: não vai não. Não vai não. E eu não fui.
Aí eu estou no culto na quinta-feira à noite, na sede da Madureira do país de Portugal, pregando. Ele estava comigo no culto. Eu disse: enquanto o senhor está adorando a Deus aqui, Deus está entrando naquele hospital e elevando a saturação da pastora Giz. Irmão, mas pensa no nível que estava aquele culto. Estava do jeito que estava aqui hoje. Aí amanhecemos a sexta-feira. Ele disse: vai! Eu disse: ela não saiu hoje, amanhã eu estou no hospital. Eu tenho a mensagem dele aqui, 5 horas da tarde. Pastora Giz teve a saturação que descia para 89, 88, 87 da noite para o dia, subiu, estabilizou e está até hoje 98, 99. Porque enquanto eu rodo o fundo e lanço pedra aqui, Deus entra lá. Pegue na mão desse vaso e diga: está entendendo aí, vaso? Tua vitória esse ano é no glória. Tua vitória esse ano é no aleluia. Aquela causa na justiça está travada. Você já trocou de advogado. Sabe por que não resolveu? É porque é espiritual. Sabe aquele negócio que está travado e não destrava de jeito nenhum? É porque não é natural, é espiritual. Então sobe o nível desta guerra e vem para o mundo espiritual, porque vai cair carro, cavaleiro, gigante, e o nome do Senhor será glorificado. Aí a pedra encrava na testa, Golias cai, Davi corta o pescoço. E o que era impossível aconteceu. 2 pontos eu encerro. Aquela guerra tinha um tratado. A nação que perdesse seria escrava da nação que vencesse. Se Davi perde, uma nação se torna escrava. Só que Deus dá vitória para Davi, promove a Davi e livra toda uma nação de ser escrava. Tem gente que não vai nem com a tua cara. Tem gente que não ouve nem teu conselho. Tem gente que às vezes te chama de quadrado, mas só está de pé porque você está de pé. Tem gente que já não ficou pior porque por causa de você, por causa de você. Não te apoiou, não acredita, mas é você. Pega na mão desse lado e diga: você não pode parar. 2 pontos eu encerro. Primeiro, você decide até onde esse gigante grita. Diga para pelo menos 2 pessoas: você decide até onde esse gigante grita. Você sabe por que Golias gritou durante 40 dias? Porque Davi não chegou no primeiro. Porque se Davi chegasse no primeiro, Golias gritaria um dia só. Porque você decide até onde esse gigante grita. E eu estou pregando para alguém que está ouvindo essa mensagem e está dizendo determinado no coração: o último dia que ele gritou foi hoje. Porque é exatamente 21h40 ele acabou de cair ao chão. Esse gigante da depressão, esse gigante do pânico, esse gigante do medo, esse gigante de sensação de morte, acabou de cair. Olha para mim, eu já vou encerrar. 10 minutos, eu entrego 2 revelações que Deus me deu nessa casa. Oh, eu estou sentindo Ele aqui. Eu estou estudando psicanálise e eu já enfrentei problemas como esses que eu acabei de citar. E na realidade, quem tem crises intensas de pânico,
de ansiedade, essas crises não começaram intensas, elas foram aumentando. Porque o gigante nunca nasce gigante, ele nasce pequeno, ele vai crescendo. Então tem gigantes na nossa vida que a gente mesmo deixou ele crescer. E quem tem ataque de ansiedade, ataque de pânico, tem sensação de morte, dá ataque cardíaco, parece que vai morrer, vai infartar, vai dar AVC, vai parar, vai tombar, não sente a perna, é um negócio horrível. Eu estou falando porque eu já passei por isso. Só que teve uma frase que quando eu estava estudando, que destravou, que mudou tudo isso. Qual é a frase? A mente mente. A mente mente. Vou repetir. A mente. Muita coisa que acontece aqui é tudo mentira. Alguém entendeu? Deus me trouxe aqui para te dizer: a mente é mentira do diabo, que você é um projeto falido. É mentira do diabo que você não vai dar certo. É mentira. O diabo está tentando fazer a tua mente mentir para você mesmo, que vai dar errado, vai fracassar, vai morrer, vai terminar do jeito que está. Mas é mentira da tua mente. Segundo, e eu encerro, Golias não foi derrotado por falta de vontade, porque todos ali tinham vontade de derrubar e matar Golias. Ainda mais com a recompensa de se tornar príncipe, de ficar rico, de não ter imposto. Imagina no Brasil não tendo imposto, mas deixa para lá. Com toda essa recompensa, todos queriam lutar, todos tinham vontade de lutar. Só que eu aprendi na vida que as coisas não acontecem quando eu tenho vontade, porque Deus não opera onde tem vontade, Deus opera onde tem ação. Quer receber? 2026 não é mais um ano de você ter vontade, é um ano de você ter a. Quando eu pastorei a minha segunda igreja, num lugar muito tranquilo em Campinas, São Paulo, um bairro chamado Buraco do Sapo, aí você já imagina como que era. Tinha uma moça que dizia: pastor, o meu sonho é ser professora. Eu disse: e você está esperando o quê para entrar na faculdade? Pastor, eu não tenho dinheiro. Onde eu moro? No Buraco do Sapo. Não tenho recurso. Eu disse: você já prestou o Enem? Porque o Enem dá bolsa 100%. Ah, pastor, mas é muito difícil. Pastor, tem que estudar muito. É impossível. Eu disse: você vai viver, vai morrer, vai ficar só na vontade. Vamos fazer um negócio aqui aí, você? Se inscreve, estuda. Quando chegar o resultado, você vem me testemunhar. Chega o resultado do Enem. Quem é que vem entra toda feliz na igreja? A irmã, com um sorriso de uma ponta a outra, diz: quem foi que você está com esse sorriso? Pastor, eu passei no Enem e consegui bolsa 100%. Porque Deus não opera onde tem vontade, Deus opera onde tem. Pastor, meu sonho é ser empresário. Já tem um CNPJ? Ah, pastor, mas como é que vai? Entra lá, é fácil. Hoje está tudo tanto modernizado. Na internet, agora, se você quiser entrar, você abre um CNPJ. Porque Deus não opera onde tem vontade, Deus opera onde tem. Ah, pastor, mas não sou filho de empresário. Na minha família não tem ninguém empresário, na minha família não tem ninguém formado. E eu estou pregando para vocês aqui: eu não sou filho de pregador, não sou filho de pregadora. Na minha casa não tem ninguém que prega, é só eu. Porque quando Deus quer te colocar em um lugar, você não precisa carregar um sobrenome forte. Você não precisa ser filho de fulano, de ciclano, de beltrano. Você só precisa ter ação e Deus na tua vida, que a coisa acontece. Pegue na mão dessa pessoa, chacoalha e diga: 2026 não é ano de vontade. Fica de pé. 2026 é o ano da ação. Chacoalha ele e diga: você precisa agir.
Você precisa se envolver. Você precisa decidir. Você precisa dar um passo. Você precisa tomar uma atitude. Vem cá, moça, você. Eu preciso de uma mulher de Deus perto dela, atrás dela. Pai do Senhor. Como é seu nome? Natália? Ana Clara, solta os braços. Eu acho que é a 4ª vez que eu prego aqui. Deus me usa em revelação. Mas o dia que Deus não me dá, eu não entrego, eu não invento. Deus me usa nos mistérios, mas o dia que Deus não dá, eu não invento. É a 4ª vez que eu venho aqui, vai ser a primeira que eu vou entregar. Porque eu levo muito a sério as coisas de Deus. Muito sério, muito sério. Quando você estava sentado ali, moça, é como se tudo na igreja tivesse escurecido, tivesse apagão e só ficou você. Você já viu quando tem um palco que tudo está em volta escuro e só tem um holofote que ilumina? Só via você, só via você, só via você. E quando você estava ali, eu vi uma mão que pegava e te abraçava e colocava a mão no seu ombro assim. Só que eu não via quem era. Eu só vi uma mão muito feia, muito feia, muito feia. Até hoje, guarda isso. Até hoje, o diabo te segurou. É como se tudo na tua vida tivesse amarrado, preso, travado. Ah! Só que Deus está arrancando essa mão. Deus está arrancando esse peso. E eu vi uma mão arrancando. Eu estou descrevendo o que eu vi. Eu vi essa mão, uma mão arrancando esta mão. Deus me dizia: diga para ela que eu estou arrancando demônios. Remanácia. Que estava prendendo a vida dela. E Deus continuou ministrando no meu espírito, dizendo: diga para ela que 2026 eu estou levando para um novo nível, um novo patamar. Eu estou envolvendo. Não sei se você canta, se você participa de alguma coisa na igreja, eu não sei se você é envolvido, mas olha para mim, 2026 Deus vai começar a te envolver. Quem está com ela aqui? A senhora é o que dela? Mãe? Há uma peleja do diabo muito grande contra a vida dessa moça. O espírito da morte, como acompanha a vida dela, mexe na mente, no sentimento, nas emoções. Vamos conversar até para olhar ela é linda, mas até para olhar no espelho é uma guerra. Ela não se acha linda, ela não se acha bela, ela fica vendo defeito. É assim, não é? É manás. Emanuti de Camanúcia, Emanácia, essa igreja da glória melhora. Mas hoje a mão do Todo-Poderoso, porque o valente permanece até quando o mais valente chega. E aquele que é maior do que o valente está nesta casa, está cortando o laço. Ele está agindo no mundo espiritual, tudo aquilo que prendia. Remanácio Camaia. Todo peso nas costas. Toda amarração na vida desta moça, nas pernas. Desamarra a vida dela agora. Vai, vai, vai. Solta, anjo, vai lá dentro daquela casa. Anjo, vai lá dentro daquele quarto. Anjo, vai lá dentro na frente daquele espelho agora e começa a repreender todo demônio que estava escondido e oculto lá, porque a vida da Ana Clara é mudada de forma radical. 9 de janeiro de 2026, porque o Senhor tem uma promessa, tem uma obra, e aquilo que o Senhor tem vai prevalecer. Eu declaro o milagre e a vitória em nome de Jesus.
Tem jovens aqui, pastor? Tem grupo de jovens? Você canta no grupo de jovens? Não, você cantou, não está cantando. Quem é a líder de jovens? Quem é a líder dos jovens? Quem? Você dá um abraço nela. Porque ela cantou e a partir de hoje vai cantar. Abraça ela, cuida dela, que o que era passado voltou a ser presente. Pastor Fábio, com muito temor e tremor, eu sou madureira e madureira ensina tanta coisa sobre isso, que eu tenho muita ética, muita cautela quando eu dirijo uma palavra que Deus me deu para um pastor. Mas guarda esta noite. 2026 é um ano que Deus vai derrubar um gigante dentro da tua casa. Um gigante se levantou. O Senhor já tentou resolver esse gigante, derrubar esse gigante falando. E tem hora que a gente quer derrubar o gigante falando, não é, pastor? Tem hora que a gente quer grudar o gigante e dizer o infeliz, demônio, capeta, satanás, gigante. Só que tem gigantes que é vencido espiritualmente. E o gigante que se levantou, 2026 ele cai. Mas hoje o Senhor não diz mais nenhuma palavra, porque o que é espiritual é com ele. Emanasio kamadio kamanusia. Elemanasio kamanas. Daremaia, Joremitia, Jocanda. Você pode levantar a mão e estender as mãos para esse altar? Que a igreja vê pastor pregando, liderando, correndo, abrindo igreja, fazendo isso, fazendo aquilo, mas não sabe dos gigantes que tem dentro. E eu quero convidar a igreja a estender a mão e orar por esta família. Eu quero convidar os obreiros a rodear eles aqui e orar por ele. Porque tem um gigante que se levantou e 2026 Deus vai derrubar ele. Envolve ele ali em oração. A igreja abre a boca e ora. 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 Emanácia. Taremitia, Jocanda, Ramaia, Rementria, sai. Esta oração, pastor Fábio, pastora, não apenas derruba o gigante. Esta oração é Deus renovando a saúde. Esta oração é Deus aumentando forças. Porque o tempo de 2026, o Senhor vai precisar de muita saúde. Pastora vai precisar de muita saúde. 2026 é um ano que vocês vão precisar de mais forças. Por quê? Porque Deus está expandindo esta casa. Remanácia, remute de canto, remanácia. Pastor, a gente já conversou algumas vezes e poucas. Pós-culto, foi aquele dia indo para a gravação da sua filha. Mas quando eu estava aqui, Deus dizia, diga para ele, não, continua aqui perto dele. Deus dizia, diga para ele, tu tem igreja algumas igrejas em outros países da América, mas diga para ele que eu estou expandindo essa casa para outro continente. Quem é da igreja era para ter dado mais glória. 2026 Deus leva esta casa para outro continente, para saber que é Deus que fala com vocês. Pai, cobre eles com teu sangue. A igreja ora, a igreja ora. Cerca a vida, cerca a casa, cerca a família. Que todo gigante que se levantou caia por terra aqui esta noite. Gigante, hoje foi o último dia que você gritou. Hoje foi o último dia que você permaneceu de pé. Porque Deus agiu, quebrou o laço e o nome dele é glorificado. Canta aí um hino de fogo, varão. Canta. Meu Deus, passou o horário, pastor Fábio, me perdoa.
Aqui o cantor chegou aqui arrebentando tudo. Eu disse, meu Deus. Você canta corinho? Canta corinho? Canta um corinho aí. Vocês gostam do corinho de fogo? Gostam de corinho de fogo? Ah, é verdade? Vai, tim, 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 vai. Você vai dando glória a Jeová aí. E quebra tudo, Jeová. Destrava tudo, Jeová. Arrebenta tudo, Jeová. É isso aí. É arma de Jeová, fuzil de Jeová, granada de Jeová. O pau quebra, o diabo cai. E o nome do Senhor é glorificado. O nome do Senhor é glória. É você cantando que o negócio acontece. É se adorando que as coisas fluem. Vai. Vai um forrozinho aí. Vai. Vamos lá. Mas desceu o varão resplandecente lá da glória. Tem vaso que vai até rodar. Tem uns vasos que rodam só no corinho. Glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, olho renovo. Mas desceu Miguel, arcanjo de guerra lá do céu, divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Foi no quartel-general de Jeová. Você tem que aprender, você tem que adorar. E uma bola de fogo aqui descerá. Se tem olhos ungido pode contemplar. Desceu, mas desceu o varão resplandecente lá da glória. Olha, glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olha, olho de fogo, sapato de fogo, olho renovo. Mas desceu Miguel, arcanjo de guerra lá do céu. Quem é de guerra é pra guerrear, e quem é da peleja é pra pelejar. Quem é de guerra é pra guerrear, e quem é da peleja é pra pelejar. Olha o varão, peleja dentro do seu lar. Olha o varão, peleja dentro do seu lar. Olha o varão, peleja dentro do seu lar. Quem é de guerra é pra guerrear. Eu vejo o anjo do Senhor na sua porta, mas ele vai trabalhar no seu lar. Eu vejo o anjo do Senhor na sua porta, mas ele vai trabalhar no seu lar. Vai tocar no seu esposo, vai libertar todos os seus filhos, vai dar vitória hoje pra você. Ou abre a porta e deixa o anjo entrar. Ou abre a porta e deixa o anjo. Eita! Ou abre a porta e deixa o anjo entrar. Deixa Deus trabalhar. Ou abre a porta e deixa o anjo entrar. Olha, levante a sua mão que eu vou profetizar. Olha, enquanto tu tá aqui, meu Deus tá indo no seu lar. Levante a mão que eu vou profetizar. A tua família é de Jeová. 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 O azeite vai descer. O azeite vai descer. Não adianta você se esconder. O azeite vai descer. Tá caindo fogo, tá caindo. Eita! Tá caindo fogo, tá caindo poder. Agora eu quero ver o que tu vai fazer.